Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um sinal de esperança. Ó meu bom Deus, apesar da minha pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti, para que, amando a igreja, amemos também todos os nossos irmãos. A leitura hoje da carta de Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginei que na vossa reunião entre uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre, com sua roupa surrada, e vos dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem, senta-se aqui, à vontade. E enquanto dizei ao pobre: ficai aí, de pé, ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre nós? E não vos tornaste juízes como critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não sois os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime, invocando sobre vós? Entretanto, se cumpre a lei régia conforme a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estais agindo bem, mas se fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Essa palavra de hoje, a gente muitas vezes a gente vê isso. Às vezes até dependendo da própria igreja. Quantas e quantas vezes, às vezes a porta da igreja está lá aberta e entra alguém bêbado ou um andarilho e as pessoas começam a se retrair, tipo de fazer uma discriminação. Tá fedido, tá maltrapilho. E isso ainda é visto hoje muito na sociedade, em muitos lugares. Às vezes as pessoas têm, porque estão bem vestidas, têm privilégios. E Deus vem nos mostrar hoje e nos alertar para que a gente não faça isso, a gente não seja como eles, a gente não faça essa discriminação. Eu vou falar por mim, eu luto muito, já melhorei bastante, mas eu luto muito contra o julgar. Não pela roupa, não pela aparência da pessoa, mas às vezes pelas atitudes. Ou de olhar para aquela pessoa e falar assim, pensar comigo, nossa, aquela pessoa é assim. Aquela pessoa faz certo tipo de atitude que eu não gosto, ou que eu simplesmente julgo ela por aquela atitude que ela tomou e não quero, às vezes, ter contato. E com o caminhar, né, conforme a gente vai vivendo, a gente vai experimentando essas palavras de Deus, a gente vai ouvindo as pessoas, ou melhor, a gente vai vendo certas atitudes de pessoas que estão na caminhada, que como é duro você fazer isso, como é você julgar as pessoas. Como eu não queria que Deus me julgasse, né? Eu também tenho que aprender a não julgar as pessoas pelas atitudes, ou pelas roupas, ou por qualquer motivo. A partir do momento que a gente se decide a caminhar com Jesus Cristo, a viver o que Ele nos pede, a viver o que a palavra nos pede. A palavra diz que a gente é imagem e semelhança de Deus. Então eu comecei a me policiar nesse sentido, de olhar para as pessoas como Jesus me olha. E ele diz aqui, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Como que você se ama? O quanto você se ama? Eu tenho que amar o meu irmão, independente das suas atitudes, independente de como eu o vejo. A partir do momento que eu comecei a colocar isso na minha vida, a partir do momento que eu comecei a me policiar, de não julgar, mas tentar entender
Às vezes preciso ir lá, conversar, ouvir. Muitas vezes igual a sociedade é muito assim, né? Eu, por exemplo, às vezes quando eu era criança e ouvia muito isso. Não fala com fulano que ele é drogado. Não se mistura com aquelas meninas, que aquelas meninas são fáceis, são da vida. E a gente é criado desse jeito. E ao longo da vida a gente vai se erguer essa barreira contra essas pessoas. Mas a partir do momento que você começa a seguir Jesus e você começa a olhar o seu irmão e a sua irmã com o olhar de Cristo, a amar o seu irmão e a sua irmã como Cristo me ama, a partir do momento da sua vida, o seu olhar, a sua visão começa a mudar. Ele não é simplesmente um drogado. O porquê daquilo ali. A partir do momento que a gente para, a gente ouve a pessoa, a gente começa a entender, às vezes, a pessoa. Não que a gente aprove certas atitudes da pessoa, mas entender e amá-la e não julgá-la. Não fazer a discriminação porque ela é isso ou porque aquela é daquele jeito. A palavra hoje pra gente, pra mim principalmente, e pra você, é que a gente começa a ter atitudes diferentes com as pessoas. Independente se ela está bem vestida ou não, mas independente das suas atitudes, dos seus jeitos. O porquê daquela pessoa ser daquele jeito. Amar ela como Cristo nos amou. Que você possa, meu irmão e minha irmã, a partir de hoje fazer essa diferença. Faça desse dia, esse novo dia que Deus nos deu, a diferença para alguém. Poder parar, poder conversar com alguém e ouvir a sua história. Não julgá-la simplesmente pela sua atitude, pela sua aparência. Muitas vezes a gente vê certas atitudes, né? O Padre Léo conta uma história de que saiu uma reportagem num jornal, o pai laçando, puxando o filho pelo laço, arrastando o filho assim, né? E a mídia criticando, falando mal o maltrato que o pai fez com o filho, tal, não sei o quê. Mas depois que ao ver o relato, é que o filho estava caindo na ribanceira e o pai laçou o filho antes que ele caísse numa ribanceira. E simplesmente puxou o filho. Que a gente pare um pouco, não foque só no que você está vendo, mas que você possa ir além do que você está vendo ali. Que você não veja aquela pessoa, às vezes, maltrapilha, surrada, mas vê ali um ser humano, vê ali o Filho de Deus. Nas atitudes, no seu serviço, aonde for que você tiver, que você possa olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Amar as pessoas como Jesus te amou. E não foi pouco não, você sabe muito bem quanto que Cristo te amou. Que você tenha um abençoado dia, que você, por onde você passe, você possa fazer a diferença e levar para as pessoas um sinal de esperança, um sinal de amor, o amor de Cristo por você e por mim. Ó Espírito Santo, inflama em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Curte aí, compartilhe, né? Partilhe um pouco da palavra de Deus com as outras pessoas. Tenha um bom dia.